Então, pessoal, mais um encontro. Agora vamos a definir algumas propriedades do limite, sim? Na última hora a gente definiu o conceito de limite, sim? A gente fez 3 exemplos utilizando a definição, tá? Epsilon delta. Então, para calcular limites de maneira mais simples, a gente vai colocar algumas propriedades, sim? Então, vamos lá. Eu coloquei na lousa agora 3 propriedades básicas de linearidade de limites, sim? Primeiro, uma função de 2 variáveis, certo? Tá? Um domínio de... Vamos a supor por agora que o domínio de f e de g são os mesmos, sim? x0 e y0 é um ponto de acumulação, tá? Do conjunto D. Só para garantir que você consiga se aproximar do ponto dado. Tá? Então, vamos a supor que os limites existem, L1 e L2, tá? Então, o limite tem que existir por separado, sim? Então, primeira propriedade. Limite da soma é soma dos limites, sim? Tá? Além disso, as constantes podem sair fora dos limites, sim? Então, essa é a primeira propriedade. Tá? Limite da soma é soma dos limites, ou diferença também. Limite do produto é o produto dos limites, sim? Limite de f vezes limite de g. Mas, novamente, como eu falei, para você conseguir separar em 2 limites, multiplicar, primeiro tem que existir cada limite por separado, sim? Não serve de nada você separar se você não sabe que esse limite, por exemplo, aqui existe, né? Tá? Então, limite do produto é produto dos limites, L1 e L2. E mais uma coisa, limite do quociente de 2 funções, certo? O limite de quociente é o quociente dos limites, L1 sobre L2, quando L2 é diferente de 0, sim? Se aqui o limite de g for 0, você não pode fazer essa fórmula, não tem divisão por 0. Então, são 3 propriedades básicas de limites, tá? Que envolvem somas, multiplicação e divisão de funções, né? Então, agora, antes de passar a mais propriedades mais interessantes, a partir dessas 3 propriedades, a gente vai definir ou vai encontrar alguns limites, sim? De umas funções particulares. Então, novamente vou apagar. Então, vamos lá. Só para lembrar, na aula passada, a gente pegou o que é isso aqui. De x é x0, tá? A gente também fez que o limite, quando x y se aproxima de x0, y0, de y é y0, a segunda coordenada, e o limite de qualquer constante é a constante, né? A gente fez esse exemplo no encontro anterior. Então, agora vamos a exemplos. Pessoal, existe uma família de funções, chamadas de funções polinomiais, sim? Que são basicamente esse tipo de funções aqui, tá? Somatória, vamos colocar aqui de i, j igual a 0 até nm, sim? De tipo assim, né? Cij, x a la i, y a la j, sim? Onde n e m são números inteiros, sim? Esse tipo de somas, né? Polinômios, tá? De funções. Então, calcular limite quando x y se aproxima, por exemplo, de 1,2 dessa função aqui, 2x². Quanto que é esse limite? Lembre que esse limite agora parece mais complicado, sim? Esse aqui é um polinômio, é soma de termos desse tipo aqui, de x e y se multiplicando, então é um polinômio, uma função polinomial de 2 variáveis, tá? Quando dá esse limite, pessoal? Certo? Então, percebam que eu faço. Aplico as propriedades que agora a gente já fez. Aqui tem somas, então posso separar em 1, 2, 3, em 4 partes, sim? Então, e mais, posso tirar as constantes fora, tá? Então, vai ficar aqui, por exemplo, isso aqui igual a 2 vezes limite se aproxima de 1,2 de x² vezes y, mais, tira a constante fora, limite y² mais limite de 5, que a gente sabe que limite de constante é constante, né? Então vou colocar 5, não vou colocar mais limite, mais limite
certo? Então eu separei, utilizando as propriedades, em limite da soma é soma dos limites, tirando as constantes fora, tá? 2, 3. Mais limite de 5, por essa propriedade aqui, limite de constante é a mesma constante, 5, mais limite disso aqui, igual. Agora, para não fazer tantas contas, pessoal, percebam o que está acontecendo, né? Aqui tem 2. Percebam que aqui você pode utilizar limite do produto. Sim? Então, aqui você pode separar limite de x quadrado vezes limite de y, no mesmo ponto, mais 3 vezes limite de x ao cubo vezes limite de y ao quadrado, mais 5, mais limite disso aqui. Sim? E assim por diante, né? Mas você pode ainda... x quadrado é x vezes x. Então aqui, na verdade, você tem 3 limites, né? Limite de x vezes limite de x vezes limite de y. Certo? X ao cubo é 3 vezes x. Então aqui você tem multiplicação por x 3 vezes. Aqui y 2 vezes. X 4 vezes, sim? Então, como você separa em limites fundamentais desse tipo aqui, limite de x e y, só que se multiplicando, você, na verdade, no final mostra que vai ser, limite desse x quadrado vai ser a primeira coordenada ao quadrado. Sim? Vai ser limite de x vezes limite de x. Como o limite é a primeira coordenada, fica isso aqui, vezes limite de y, que seria a segunda coordenada, 2, mais 3 vezes, mesma coisa aqui, limite de x vezes limite de x vezes limite de x. Limite de x é a primeira coordenada, é 1, então vai ficar 1 ao cubo, vezes limite de y vezes limite de y. A segunda coordenada, 2 ao quadrado, mais 5, mais, mesma coisa aqui, limite de x 4 vezes, tá? Limite de x vai ser a primeira coordenada, que é 1, a la quarta, vezes a segunda coordenada, que é 2. Isso finalmente, pessoal, daqui dá 2, aqui dá 4, aqui dá 3 por 4 dá 12, mais aqui dá 5 e aqui dá 2, mais 7. Certo? E isso dá 23. Certo? Então você calculou o limite de um polinômio utilizando as propriedades, né? Então não é tão complicado, percebam. Agora, o que a gente fez? Utilizou as propriedades, mas agora que você conhece as propriedades, você faz direto. O limite desse tipo de polinômio, de funções polinomiais, é simplesmente avaliar no ponto dado, né? Se você se aproximar do ponto 1,2, x se aproxima de 1, y se aproxima de 2. Então você, no lugar de x, coloca 1, e no lugar de y, coloca 2. Esse valor é o limite, tá? Então, limites de polinômios é simplesmente avaliar no ponto, né? Não tem mistério, tá? Outro exemplo, calcular esse limite aqui, né? Vamos a colocar 1,1, tá? Sim? Então, novamente, esse tipo de funções, onde você tem quociente de dois polinômios, é chamada de função racional, tá? O que acontece? Pelas propriedades, você tem limite da parte de cima dividido pela parte de embaixo, sim? Aí você tem que perceber se o limite de cima existe, se o limite da função de embaixo também existe, né? E se embaixo não é zero. Então, se você avaliar o limite dessa parte aqui, por exemplo, você vai ter 1 menos 2. Então, isso aqui dá um número, existe. Limite dessa parte aqui vai dar 1 mais 1, né? Então, dá, né? Você consegue... Esse limite aqui, na verdade, é o limite da parte de cima, dividido pelo limite da parte de baixo. Como embaixo não é zero, você utiliza a propriedade, né? Então, aqui fica menos 1 sobre 2. Né? Então, já você tem um jeito de você calcular limites de funções um pouco mais complexas, né? Nesse caso, são polinômios e funções racionais. Tá? Então, esses exemplos a gente faz só utilizando as propriedades e os três limites que a gente definiu na aula passada, né? Agora vamos a uma propriedade mais interessante.
tá? Que é esse aqui, né? O famoso teorema do confronto, pessoal, tá? Mas eu vou fazer aqui o teorema do confronto sem colocar todos os detalhes, sim? Isso eu vou falar, na verdade, né? Eu vou querer o seguinte, eu vou querer que minha função g esteja limitada por duas funções, tá? Sim? Mas isso aqui pode acontecer em uma vizinhança de um ponto dado, tá? Não é necessário que seja em todo o domínio das funções, tá? Só em uma parte ou bem próximo de um ponto dado onde você está analisando o limite, tá? Então, o que acontece? Se limite de x, y se aproxima de x, y, 0, esse ponto aqui, df de x, y for igual ao limite quando x, y se aproxima de x0, y0, tá? De h, esses limites são iguais, existem e são iguais, L, tá? Então, a gente já conhece essa propriedade, né? Então, esse limite aqui, o limite da função do meio, também existe e coincide com ele, tá? Então, o que acontece? O limite da função f e a função h, quando me aproximo do ponto x, y, 0, é ele, tá? Então, essa desigualdade aqui não é necessariamente em todo o domínio. Basta que seja em uma vizinhança ou em uma vizinhança ou perto do ponto x, y, 0, sim? Então, nesse caso, a função do meio também é ele, tá? O limite da função do meio, né? Mas a gente não vai utilizar muito o teorema do confronto, fica mais complexo. A gente vai utilizar um negócio mais interessante, sim? A partir do teorema do confronto, você consegue mostrar o seguinte resultado, que é às vezes chamado de teorema do anulamento, tá? Mas, o que acontece? Vamos a supor que o limite de uma função f de x, y, quando me aproximo de x0, y0 seja 0, sim? Então, eu estou primeiro supondo que o limite da função f é 0, em um ponto dado, tá? Eu vou querer limitar uma outra função que seja menor ou igual que um m, onde esse m é constante, sim? Positiva, tá? Isso aqui está indicando, pessoal, que a função g é uma função limitada, sim? Tá? Por exemplo, a função seno, a função cosseno, certo? Ela fica entre menos 1 e 1. É uma função limitada, fica em uma faixa, tá? Os valores ficam em um intervalo, sim? Então, essa desigualdade aqui não é necessário que seja em todo o domínio da função, sim? Só perto do ponto. Porque o limite, lembra, o limite você analisa o comportamento perto de um ponto. Não interessa o comportamento quando você se afasta desse ponto. Então, o que acontece? E aqui é o teorema importante, tá? Limite quando x, y se aproxima de x0, y0 do produto vezes g de x, y é 0, tá? Então, pessoal, não confundam com a propriedade de multiplicação de limites, sim? Nesse caso, eu sei que o limite da função f é 0, mas eu não sei o limite de g. Eu não sei se existe, tá? Se existe, você separa, né? E fica fácil. Mas eu não sei se existe, mas eu sei que a função g é limitada. Então, o limite do produto é 0, certo? Então, esse teorema daqui, o 5, é o mais importante, tá? Dos problemas que a gente vai fazer. Então, um exemplinho para fechar essa parte aqui, e depois continuamos com um teorema importante de composição de funções, tá? Como você encontra limites compondo funções. Um pouco, não é complicado, mas aí você tem um método para encontrar limites de maneira mais simples. Mas vamos utilizar vamos fazer dois exemplos e vamos utilizar a propriedade 5, sim? Teorema do anulamento. Queremos funções com limite 0 vezes funções limitadas, tá? Então vamos lá. Então lembrem esse teorema ali. E o teorema do anulamento, a propriedade 5,
você mostra utilizando o teorema de confronto. Sim? A gente vê depois nas aulas. Então, exemplo. Mostre que esse limite aqui é zero, tá? Esse exemplo está no livro, no Stewart, tá? Ele utiliza a definição, que também dá para fazer, um pouco mais complicado de entender, mas basicamente é isso que a gente vai fazer agora, tá? Mas a gente quer mostrar que esse limite é zero. Então a gente tem um candidato a limite que é zero, sim? Então o que acontece? Se eu quero mostrar que o limite é zero, quando me aproximo do ponto 0, 0, então utilizando a propriedade 5 eu preciso duas funções. Uma função com limite zero e uma função limitada, sim? Então eu começo com a função limitada. Então eu vou pegar que f de xy seja, por exemplo, eu vou querer a função que tende para zero, sim? Pessoal, aqui tem um monte de funções, sim? Por exemplo, x, essa função ali tende para zero, certo? Quando me aproximo do ponto 0, 0. Limite disso aqui, quando me aproximo de 0, 0, é zero. X quadrado também, tá? X cubo também, sim? Então, essa parte não é tão complicada de encontrar a função que tende para zero, sim? A função que é limitada é mais complexa, e eu vou colocar aqui qual é a função limitada. Essa função aqui é limitada, tá? Sim? Então, como você mostra isso? Pense o seguinte, você tem x quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Você quer limitar por uma constante, sim? Lembrem, perto do ponto 0, 0, sim? Não interessa o que acontece no 0, 0. Em 0, 0 não está definida, né? Mas eu quero limitar isso fora do 0, 0. Ou pelo menos perto do 0, 0, mas não em 0, 0. Então, como essa quantidade é positiva, você não tem problema. Você coloca isso aqui. Sim? Agora, percebam, pessoal. O valor absoluto é positivo, então fica o mesmo número, sim? Percebam o que está acontecendo. Esse número positivo, o denominador é maior que o numerador. Então, isso aqui é menor ou igual a 1. Certo? X quadrado é menor ou igual que essa quantidade aqui. Então, esse número fica entre 0 e 1. Concorda? Então, já você demonstrou que essa função g é limitada. E a função f tende para 0. Então, limite quando xy se aproxima de 0, 0 de x cubo sobre x quadrado mais y quadrado, que é limite quando xy se aproxima de x0, y0 de x vezes x quadrado sobre... Sim? Então, percebam? Essa função f de xy, quando me aproximo do ponto... Aqui é 0, 0, pessoal. Quando me aproximo do ponto 0, 0, é 0. E essa função a gente mostrou que é limitada. Então, esse limite é 0. Tá? Então, a gente utilizou... Para mostrar que esse limite é 0, encontramos uma função que tende para 0 e uma função limitada. Então, o produto tende para 0. Tá? Então, não é tão simples, por exemplo, aqui você simplesmente separar, né? Limite disso aqui 0, limite disso... Esse limite aqui não existe, dessa função aqui. Mas não interessa para utilizar a propriedade. Como aqui o limite é 0, essa função é limitada. Tá? Então, o produto tende para 0. Mais um exemplo, para fechar esse conteúdo de agora. A gente faz depois mais problemas. Então, mais um exemplo, sim? Mesma coisa, mostrar que o limite x se aproxima de 0, 0 de isso aqui. É igual a 0. Eu vou colocar xy, tá? Senão não vai dar certo. Então, pessoal, novamente, a função f de xy é a mais simples. A função que tem limite 0, sim? Como me aproximo do ponto 0, 0, você percebe que se você pegar x, o limite é 0, sim? X se aproxima de 0. Se eu pegar só y, também, mesma coisa. Posso pegar qualquer uma das duas. Mas se eu pegar x vezes y, também tende para 0, certo?
Nesse caso eu vou pegar x ou y, tá? Tanto faz, mas eu vou pegar x. Como eu peguei f de x como x, que fica? Que g de x y seja y sobre raiz de x quadrado mais y quadrado, tá? O produto dá essa função aqui. Essa função aqui tende para 0 quando me aproximo do ponto 0, 0, sim? A primeira coordenada. Então, basta mostrar agora que essa função é limitada. Certo? Agora, se você pegar, por exemplo, xy, tá? Xy aqui ficaria 1 sobre isso aqui. E você teria que mostrar que essa função é limitada, o que não é verdade, tá? Então, mostremos essa parte ali. Se a gente mostra isso aqui, temos esse resultado, tá? De maneira mais rápida, né? Pessoal, isso aqui é você colocando acima o valor absoluto, e como aqui é positivo, você fica isso aqui. Sim? Tá? Não fiz nada, só coloquei o valor absoluto acima e embaixo. Embaixo, como esse número positivo, fica ali mesmo. Normalmente, essa função não está em 0, 0, sim? Mas não interessa que acontece em 0, 0. Perto do 0, 0. Isso aqui, se você quiser colocar, seu equivalente é o seguinte, tá? Uma definição. O valor absoluto de um número é a raiz quadrada de o quadrado do número. Isso aqui fica x quadrado mais y quadrado. Perceba novamente, né? Sim? Conseguem enxergar que o número de baixo positivo, esse número aqui é maior do que esse aqui. O denominador é maior do que o numerador. Então esse número fica entre 0 e 1. Novamente, menor ou igual do que 1. Certo? Então você mostrou que a função g é limitada, maior do que 1. Então se você fazer aqui, diretamente aqui, multiplica. Limite de x, quando me aproximo do ponto 0, 0 é 0. Então essa função você vai colocar assim, né? Se aproxima de 0. A função y sobre essa raiz aqui é limitada. Então esse limite é 0. Você mostrou que o limite é 0, sim? Tá? Então você tem que fazer esse procedimento quando você quer mostrar que o limite é 0. Tá? É uma forma de você mostrar que o limite é 0. Só que o limite é 0. Então, a gente vai fazer depois mais exemplos. Agora a gente vai fazer um conceito de compor funções, tá? Para calcular limites. E depois, métodos para mostrar que limites não existem. Tá? Na verdade, é um método que é bem similar ao método de limites laterais. Tá? Então a gente vai fazer na próxima aula. Tchau, tchau.